Vamos falar de um assunto seriaço, seriaço, seriaço. A gente vai ouvir um mano que eu gosto muito, que eu tentei trazer algumas vezes pro podcast, mas infelizmente minha agenda acabou não batendo com a dele, que é o Michel Alcoforado. Sobrenome é difícil. Mas esse papo que ele vai dar aqui é um papo sobre dismorfia financeira. E vocês vão sentir na pele, tá? Então se prepara aqui, que isso aqui é sobre você. Se liga. Milênio, né? O milênio não deu certo, né? O pessoal que nasceu de 80 a 95, por conta disso, né? Você facilmente aqui não faz a menor ideia quanto gasta de Uber e não faz a menor ideia de quanto gasta de iFood. Você pode ter uma ideia ampla, assim, se você tiver tudo planilhado, você busca um emprego no banco que eles vão te contratar. Porque ninguém sabe, né? E eu me lembro muito bem, você sabe disso, a dificuldade que era a gente pegar um táxi. E eu vim de uma família de classe média, média alta. Quando eu saía da casa da minha avó para ir para casa da minha mãe, a gente ia para o ponto de ônibus e minha mãe fazia um acordo. Quem passar primeiro a gente vai. E a gente ficava naquilo, assim, andar de táxi era um grande evento. E era um grande evento que te cobrava uma racionalização sobre o ato de consumir de uma forma que a gente não tinha antes. Em que medida? Você precisava calcular, sacar o dinheiro, ficar com medo do taxímetro, né? Você ficava tenso olhando para ele, desesperado, né? Tinha que... Isso, parou no farol. Em São Paulo, eu me lembro que a primeira vez que fui para São Paulo, sei lá, em 2011, eu desci em Congonhas e eu peguei o vermelho, porque o preço era fechado. Porque eu morria de medo de ficar preso no trânsito e levar meu dinheiro inteiro. E aí eu saí de Congonhas a Higienópolis com um táxi vermelho, porque eu falei, era R$85. Custou R$85 e está resolvido. Né? Por conta disso, o medo que isso dava. E isso, obviamente, brecava consumo. O movimento hoje é um movimento que os milênios, óbvio, estão sofrendo mais, porque reforça uma imaginário infantil de que iogurte nasce na geladeira, né? Você demora, quando você é um jovem milênio, você demora a entender que alguém compra o iogurte, né? O iogurte nasce na geladeira, assim como a granola nasce na geladeira. E na reprodução disso, sem nenhum ponto de atrito, o que a gente faz é reproduzir esse sonho. Então, vai dar em algumas coisas que eu acho que é decisivo, que é um fenômeno que eu vou chamar, né, que está cada vez mais sendo falado, que é o fenômeno da disformia financeira. O que é disformia financeira? 99% do Brasil, e não estou aqui falando da minha cabeça, é o dado da pesquisa, 99% do Brasil sofre de disformia financeira. E o que é isso? Vive com uma conta bancária que não condiz com o padrão de vida que leva. Para cima ou para baixo, ou você é o mão de vaca, que é o maior xingamento da sociedade brasileira, melhor ser fedorento do que mão de vaca. Ou você vive na lua, né? É isso, né? Dá-lhe iFood, né? Dá-lhe Uber, dá-lhe comprinha na Shein, na Shopee, sei lá mais aonde. Dá-lhe Mercado Livre, né? O cara sabe teu nome. Se tu tem... Quando eu vou pra minha casa do mato, aí ele me entrega, né? Que é uma casa. E o cara sabe meu nome, né? Ele já sabe meu CPF de cabeça. O fato do entregador saber teu CPF de cabeça é um sinal claro que alguma coisa está desandada. Por conta disso, né? E aí bagunça. Só que olha que doido. Esse consumidor que passa por essa digitalização que o João estava falando, ele termina num lugar que é um lugar de um pragmatismo altamente desenvolvido. Ao ponto de que ele está sempre buscando alguma coisa que seja o jeito mais fácil e mais rápido de fazer, independente do custo disso. Então, isso, para a vida financeira, é o inferno. É o inferno, porque aquele cálculo, sei lá, vou deixar de fazer a unha numa semana, vou deixar o cafezinho, ou não vou tomar o chopp com não sei quem, ou não vou pagar o prêmio do time, sei lá o quê. A gente não faz essa conta mais. Então, para a vida financeira é um dilema. E aí eu acho que o banco tem um papel decisivo nesse jogo, de novo. Dizendo, olha, querido, vamos ter aqui algum limite, né? Porque não dá, né? Alguém tem que gritar, assim, o celular tem que apitar, Shopee demais, né? Alguma coisa dessa. Que para mim é muito claro. É o fim do milênio, né? O milênio não deu... Tem vários pontos aqui. Eu vou partir primeiro pelo ponto do degrau de gastos, né? Que a gente tá falando sobre pessoas que vivem um degrau acima do quanto que elas ganham. E aí, elas estão gastando mais do que elas têm. Não é à toa que boa parte da população brasileira hoje está endividada. A população brasileira está muito endividada e de vários espectros sociais diferentes, mas a classe baixa está mais endividada do que a classes altas, assim, muito endividada, né? E aí, a gente tá falando de pessoas que se endividam em financiamentos, a gente tá falando de um sistema que foi pensado justamente em
alimentar-se desse endividamento que as pessoas fazem. A gente tá falando sobre uma falta de controle financeiro das pessoas também, e sobre como o sistema também se alimenta disso. O próprio sistema dos bancos se alimenta disso. Para quem tá perguntando o nome dele é Michel Alcoforado. Ele é um pesquisador ferrado, ferrado. Eu já li um monte de pesquisa dele, um monte de texto dele, um monte de artigo dele. É um cara ferrado, ferrado, ferrado. A gente quase gravou 2 vezes com ele podcast. Mas infelizmente não bateu os horários, cara. Mas ele é um cara brabo no que ele faz, tá? Muito brabo. Essa regata machão que eu tô usando no corte que você tá assistindo é lá dos meus queridos amigos da Hering. E na Hering você encontra diversas peças de roupas pra você compor o seu visual, do mais casual até o mais arrumado. E usando o cupom Edson15 você tem 15% de desconto, tanto no site como no aplicativo. Dá uma olhada no link da descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. E aí, vamos falar... O grande problema é que, assim, o banco, ele vive de endividamento. O banco vive de endividamento. E é muito bom pro banco isso. Por quê? Porque você vai abrir o cartão de crédito novo, você vai usar o limite do cheque especial, você vai pedir empréstimo, aí você vai na Renner fazer um cartãozinho, você vai pra uma Crefisa pedir empréstimo, e aí você vai embora, sabe? E os bancos vão jogando o crédito no colo do trabalhador. A gente falar que crédito é bom pra pobre é até a parte 2. Crédito é bom pro cara ter um pouco de acesso a pagar uma faculdade, a pagar alguma coisa que vai ajudar ele no trabalho, a pagar um transporte. Mas quando a gente tá falando de crédito pra enriquecer a Magazine Luiza, isso é ruim, tá? Porque por mais que isso gire de certa forma o mercado, a conta vem depois, né? A conta acaba vindo. Não tem muito o que fazer, a conta vem. Quando você investe só em dar crédito e não investe em mudar a estrutura, em industrializar o país, em oferecer emprego, em você ajudar, cara, não adianta. A conta vem. A conta vem. Não esquece, né? E essa cultura de consumo rápido, ela tem um lugar para onde ela escoou muito fácil. Repara que todo funkeiro que trabalha com esse coisa de ostentação, né, que tá nesse discurso de favela venceu e os caralho a 4, ele tá sempre com marca de luxo, grife de luxo, né, tênis caro, roupa cara, relógio caro, bebida cara, falando isso nas músicas. E quando você vai olhar um baile funk, não sei se já foram num baile funk, não sei se já estiveram perto de um baile funk, ou se vocês já viram, né, um baile funk de rua, tal, você vai ver boa parte da rapaziada tentando emular exatamente isso. Não é uma coisa recente, é uma coisa antiga, né? Eu lembro que eu e meus amigos da rua, que éramos fudidos, né, a gente chegou a juntar dinheiro porque a gente queria comprar um Red Label pra ir no casamento acho que era o primo de um amigo nosso, que ia ter um casamento, todos os moleques iam, falou, pô, vamos comprar um Red Label, que o Red Label a gente vai chegar importantão na mesa, tá? Vamos chegar, mano. As meninas vão olhar pra nós, pá, a gente vai ser... Mano, eu lembro que era, pô, um pensamento idiota, né? Um pensamento idiota. Mas é isso. Então, eu conheço um adolescente que usou o pé de meia pra financiar o iPhone. Cara, isso super acontece. Isso super acontece, né? É que nem a galera, pô, o maluco aqui numa live uma vez falou que ele usou o dinheiro do auxílio na pandemia pra comprar um PC gamer, né? Então isso daí é o papo disso, porque justamente quem tá mais endividado, que tem esse desejo do consumo, e que talvez esteja mais longe desse consumo, que vai mais se endividar para conseguir estar perto desse consumo, né? Então você pega um cara que ele tá na pobreza, ele anseia, né? Ele tem esse desejo por querer ostentar, por querer ter aquilo que o funkeiro dele vende para ele como se fosse a melhor coisa do mundo. E o cara vai lá e ele faz o quê? Ele abre uma dívida para pegar uma moto, ele abre uma dívida para pegar um iPhone, ele abre uma dívida para pegar um Nike, né? Então a gente tá falando de uma galera que para viver um lifestyle, e é vendido como sendo lifestyle, em nenhum momento é pensado sobre educação financeira, em nenhum momento é pensado sobre a realidade que aquele cara tá vivendo, ele se compromete boa parte da renda dele, né? E essa questão de racionalizar o ato de consumir, era uma questão aqui, ó, que até chegou um superchat falando um pouco disso, né? Aqui, ó. Esses dias recebi R$ 600 em notas físicas, me senti primata. Mas rendeu muito mais do que pagar por aproximação. Perdemos a percepção do dinheiro. É porque o dinheiro acaba, né? Aí o Pedro, mesmo trampando pra fora, comprei um Fiat Idea 2011. Não sei como os colegas têm coragem de financiar um Corolla 2024.
É, cara, porque e existe essa percepção de que se você um Fiat Idea, ai dia. Existe uma percepção de que se você pegar um carro que não é o carro do ano, você quebrou, você é pobre, você é fudido, você não é um profissional bom. Existe a percepção que o iPhone bom é só o iPhone do ano. Existe a percepção de que boa é a marca de luxo, a marca de grife. E as marcas, elas vivem disso, elas precisam disso, né? Então, pô, a gente tem um modelo novo de celular todo ano. Todo ano. Pra que essa percepção de que você precisa trocar todo ano, pô, precisa trocar de celular todo ano. Carro novo todo ano. O que mais? Você tem agora a percepção de casa da moda, você tem percepção de lugar da moda. Então, a moda antes era Guarujá? Não, agora não é mais, agora é a Riviera. Ah, não, agora não é mais a Riviera, agora é Ubatuba. Não, agora você tem uma casa na Bahia, agora você tem uma casa não sei o quê. Então, é essa percepção de você nunca tá controlando seus gastos e nunca tá entendendo o que você tem. Eu já falei aqui, de como as marcas de luxo, elas encontraram na classe B e C um lugar onde elas iam conseguir fazer um aumento, não, um spread maior de vender produtos delas, porque a classe A disputa é muito alta lá no topo, né, porque a classe A é um público pequeno, restrito, é um público que eles entendem muito do produto que eles estão consumindo, né? Então você vai ter Gucci, Prada, Ramo, você vai ter todas essas marcas ferradas brigando para ver quem que é ali a principal. E é um mercado muito pequeno, né? Tubarão comendo tubarão. Mas aí tu inventa pra classe B e pra classe C, que ela precisa ter uma roupinha da Miu Miu, que ela precisa ter uma bolsinha da Prada, da Gucci. Tu lança um produto com um pouco mais de entrada, mas nem tanto de entrada assim. E aí você vai pegar a galera que tá na classe média se endividando pra comprar bolsa, né? Você vai pegar uma mulher que o marido ganha, sei lá, os seus 6, 7 mil reais, né? E ela tem o sonho de ganhar uma bolsa da Gucci, né? Querer uma bolsa cara, achando que, pô, é só meu marido querer que ele pode comprar, né? E a gente criou essa percepção. Não, é só você querer, é só você apertar, é só você fazer isso que vai ficar tudo bem. É um moleque que acaba de trabalhar e ele já quer tirar uma moto, né? Ele sequer pensa. Pô, o menino mandou uma mensagem aqui outro dia, né? Tipo, acabei de entrar no mercado de trabalho e tô querendo comprar uma moto. O que que você acha? Né? Eu falo, pô, você não tem nenhum ano, você não tem nenhum dinheiro de entrada, você vai pagar como essa moto, sacou? Tu vai se endividar pra um bagulho, você não sabe nem se vai trabalhar mais que 6 meses nesse trabalho. E a dívida da moto fica, né? Então, eu terminei o ensino médio ano passado e usava o pé de meia pra comprar livros e fazer cursos. Cara, é um pouco de uma percepção do quanto a gente gasta dinheiro. E a classe média também vive isso. E a classe alta, em parte, também vive disso, né? Porque o sistema que tá agora, ele necessita disso, né? O papo que eu sempre tenho com o Serbase, quando eu gravo com ele, né? Esse sistema, ele precisa que você esteja gastando muito, entendeu? Gastando muito, muito, pá, o tempo todo, pra que ele consiga se sustentar, pra que ele consiga estar inteiro. É só você olhar, pô, repara a quantidade de vezes que trocam-se coleções em Renner, Zara, Riachuelo, repara-se aí o quanto que as marcas estão sempre mudando de produto, lançando coisa nova, fazendo coisa nova o tempo todo. Vou falar de jogo de videogame, quantos jogos não chegam por dia, sabe? Quantos jogos não estão chegando o tempo todo? Isso para que vocês estejam consumindo. E para você estar consumindo tudo isso, você não tem dinheiro para isso. Faz uma conta de tudo que você gasta hoje. Antes as contas eram um pouco mais básicas, mais centralizadas, né? Você tinha ali a conta de água, luz, né? Você tinha a conta de TV a cabo. Se você tivesse uma TV a cabo, se fosse um privilegiado. E aí talvez uma internet. E aí meio que acabou, né? A conta é essa, pá. Aí vai ter o carro, o seguro, a escola das crianças. Era tudo mais claro, assim, era mais fácil de você traquear, né? Vamos falar agora de como é que são as contas hoje? Pô, eu tenho pelo menos uns 3 aplicativos que eu tenho que pagar pra mexer com eles. Tenho pelo menos uns 4 serviços que eu preciso pagar pra fazer parte deles. Então eu preciso pagar o iCloud, preciso pagar o Google Drive, preciso pagar o Google Workspace, preciso pagar CapCut, que eu uso para editar no celular, eu preciso pagar, cara, o pacote Adobe, que eu uso para trabalhar também. A gente paga Netflix, a gente paga Prime, a gente paga Max, né? Aí você vai pagar um Game Pass para você poder jogar, aí você vai pagar a internet, e aí você vai pagar que mais? Pô, vai vendo, né? Academia, aí você vai pagar. Você vai colocando conta, você vai perdendo o alcance. O spread é tão alto, cara. O spread é tão alto que você para de olhar, entendeu? Aí aqui, ó.
a mensagem da L3. Eu uso iPhone porque sou obrigada, porque preciso de uma imagem de bem-sucedidas. E é incrível como as pessoas mudam o comportamento, ainda mais sendo youtuber ou trabalho de social media. Isso rola muito, cara. Isso rola muito. E aí, a gente vai colocando isso e as marcas começaram a entender isso, né? De que dá pra ficar explorando e botando você no sistema. Antes você comprava um software e você conseguiria usar esse software, né? Por o resto da vida. Por exemplo, o Word. Você instalava o Word uma vez e já era, né? Já era. Hoje você paga o Word pelo resto da vida, sabe? Tanto que hoje eu uso o Google Docs porque ainda não precisa pagar, entendeu? Porque ainda não precisa pagar. E aí, esse spread, ele é muito difícil de você conseguir manter a cabeça, né? Tipo, conseguir manter no controle isso daqui. Aí tu pega um iFood, tu pega uma comprinha na Shine, é só R$20, é só R$30. Vai criando essa percepção de pequenas comprinhas, que aí você vai ver, tu já gastou, mais do que o seu salário no cartão de crédito. E acho que assim, é uma parada que ela é desesperadora, e eu lembro de já ter vivido isso quando eu era CLT, e não desejo isso pro pior dos meus inimigos, cara. Você chegar um dia, a fatura do seu cartão de crédito ser maior que o seu salário, eu lembro de olhar e falar assim, tá, eu tenho o suficiente pra ir trabalhar, né, vale transporte, e pagar meu almoço com o ticket da empresa e tenho que rezar pro ticket durar. Não posso sair pra tomar uma cerveja, não posso comprar nada por um mês, não posso ir pra lugar nenhum por um mês. Ainda se pá, vou me endividar pra conseguir pagar o resto. Porque ainda tem a outra fatura que continua que eu parcelei. Sim, foram uns meses desesperadores, assim, pra mim. E isso tá virando normalidade. Aí o cara entra o quê? No malabarismo de cartão de crédito. Aí o cara começa a pegar empréstimo pra pagar cartão. Paga mercado no cartão de crédito. E é isso, cara. E é uma parada dessa racionalização que o Michel falou, que ela é muito importante, né? Que é você racionalizar o ato de consumo. E a gente não racionaliza mais. Por quê? Porque eu quero ser. Porque eu quero ser que nem eu quero ser que nem o Oruan. Pá, eu quero andar aqui com as roupas do Pode Pá. Pá, eu quero que estourar. O pai quer estourar na nave. O pai venceu aqui, ó. O pai quer ser poucas. O pai quer ficar aqui no rolezinho aqui, ó, segurando uma Jack de Green Apple, aqui, ó, de maçã verde, aqui, ó, estourando na fita, pá. Invejoso chora, boy. Invejoso chora. E o cara não tá entendendo pra onde tá indo o dinheiro dele, né? E aí a gente vê uma parada que é foda, mano, que é a questão de até mesmo como as próximas gerações veem os gastos das coisas, né? Que o cara olha e fala assim, pô, o imóvel tá caro, o carro tá caro, moto tá caro, né? A qualidade de vida tá caro. Então deixa eu gastar meu dinheiro em merda mesmo, né? Deixa eu apostar no Tigre. Qual que é a casa de aposta aí que eu falei? Pô, Cussal, favela venceu. Aposta no Tigrinho aqui do pai. Pô, aposta aqui. Usa o nosso cupom aqui no Tigrinho, porque, ó, pô, Cussal. Pô, tu vai estourar, vai comprar vários lanches aqui, ó, com a bet do pai aqui, ó. Bet quebrada. É isso, cara. E o cara vai torcendo. Ele lida com o dinheiro dele, velho, que acaba sendo de um jeito que é, tipo, na torcida pra que dê certo. É na positividade, né? É numa completa positividade de que as coisas acabem dando certo, né? De que as coisas acabem rendendo, sendo que é o que não vai rolar, entendeu? Tipo, a gente não entende. E isso é muito louco, assim. Por que que tem tanta gente em Tigre? Por que que tem tanta gente em Bet? Cara, é porque o cara tá gastando dinheiro que não é retardado. O cara não pensa no gasto de dinheiro dele. O cara não pensa como ele tá gastando dinheiro. O cara não racionaliza o gasto de dinheiro dele. E aí, o cara já não tem esse pensamento racional. O cara já não tem esse pensamento balizado, ancorado em fato, em materialidade. O cara olha e fala assim, não, pô, minha sorte de estourar não é juntando dinheiro. Se eu juntar dinheiro, eu não vou poder ter o Nike que o MC tal usa, eu não vou poder beber a bebida que o MC tal usa, eu não vou poder tirar a moto que o MC tal usa. Não vou fazer isso. Não vou. Sacou? Não vou fazer. Tá louco, pô. Vou deixar o meu rolê de lado pra juntar dinheiro? Vocês estão louco? Pô, vocês estão louco, Cussal? Pô, boy. Tá falando que cara da quebrada tem que guardar dinheiro, boy? Tá louco? Né? Esse é o papo, é a média do papo do maluco, entendeu? E aí o que que sobra? Sobra o tigre, né? E óbvio também que a gente precisa falar da galera que vive na linha da miséria, né? E aí acaba sendo também, e que existe também, uma linha da miséria muito grande, uma linha da pobreza muito grande, de uma galera que gasta no desespero, né? E acho que esse nem é o ponto aqui, não vou nem entrar nesse assunto em si,
entendeu? Porque esse é um assunto. Todas as bets são ruins, aqui minha patrocínio é boa, Galvão. É. Porque também é um outro papo, né? Do que a gente tá falando assim. Porque tem uma galera que tem pouco, muito pouco, e ainda consegue se dar o luxo de gastar mal, né? E a gente tem uma galera que não tem nada e não consegue gastar muito pouco. Também é muito ruim, né? Também é muito, muito ruim. E aí a gente tá vendo esse endividamento, pô, o número de endividamento brasileiro é papo de doido. Hoje meu cartão de crédito tá praticamente zerado e dormir com a sensação de não precisar me preocupar no fim do mês me dá uma paz terrível. Amo, Antônio P. Cara, essa paz, você ter um cartão de crédito livre, ele também chega a ser uma forma de reserva, tá? Ele também chega a ser uma forma de reserva. Porque se você tiver uma emergência, você tem o cartão de crédito para você poder apelar. Sabe o que é isso? Você poder olhar e falar assim, pô, se eu tiver um problema, eu tenho aqui o meu cartão de crédito para eu poder usar aqui para resolver um BO, pagar um conserto, pagar um mecânico, pagar um pedreiro, pagar alguma coisa. Acaba sendo uma forma de reserva também, entendeu? Cara, Matheus, assim, a gente tem pesquisa que mostra que classe A gasta muito menos em aposta do que classe C, tá? Afeta todas as faixas de idade? Afeta. Mas assim, quem tá gastando Bolsa Família com tigrinho é a classe C, tá? Rico sempre apostou, rico sempre foi pra Vegas, rico sempre foi pra fora do Brasil. E a gente já chegou a mostrar aqui em live, mas quem gasta grana mesmo com aposta não é classe A não, tá? Não vem tentar tirar essa conta não. Quem ganha dinheiro com aposta, ganha dinheiro em cima de classe B e classe C, tá? Principalmente classe C, que a classe C se endivida pra fazer aposta, tá? Olha esse número aqui que bonitinho aí, ó. Pra vocês que não vê problema aí no cara tentar ostentar na quebrada. Em fevereiro de 2025, o percentual de famílias endividadas no Brasil é de 76%, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio. Esse número é menor que em novembro de 2024. Ufa, caiu 0,9. Mas a CNC estima que o endividamento das famílias deve voltar a aumentar no decorrer de 2025. A inadimplência deve aumentar com 30% das famílias inadimplentes. As famílias mais vulneráveis, as que recebem até 3 salários mínimos, tiveram um aumento do percentual de endividamento, né? E aí, pô, bota um monte de coisa nessa conta daqui, tá? Um monte de coisa nessas contas daqui, tá? Então, assim, essa questão dessa dismorfia financeira, né, de você... Aqui, ó. Comecei a me endividar por causa disso, porque cresci idealizando que comprar é o melhor para não ter que trocar depois. Aí você vai nessa de comprar uma TV de 6K, sofá de 15K, mesa de 15K, móveis de cozinha de 25K, closet de 25K, não sobra nada e conta negativa. Sempre fui de classe média, nunca me faltou nada, mas nunca tive nada também. Quando comecei a ganhar dinheiro, quis comprar minha casa, carro, mobiliário. Imobiliário é mais caro que comprar casa ou carro. Pô, é muito caro mobiliário, muito caro. Porque ninguém fala do start de quem não tem nada para começar a ter. O start que você tem que dar para começar a ter coisas por você não ter nada lá atrás. Quando começa a ter, o você ter é caro. Faz sentido o que eu falo? Faz sentido, mano. Faz muito sentido o que você fala, mano. Faz muito sentido. Porque assim, a gente vai colocar no meio disso aqui, o custo de vida aumentou muito, tá, gente? A gente não pode tirar da conta também o aumento dos alimentos aí durante o governo do PT também. A gente não pode falar também da inflação, também não pode deixar de falar também de tudo, crise do ovo, crise do café, tudo isso que a gente viveu, tá? E a gente tá vivendo. Isso daí custa, né? Cresci ganhando salário mínimo. Hoje eu ganho 40k e não sobra dinheiro, porque o start da vida custou muito e tô pagando isso até hoje, tem 3 anos. O 8 por 80 é muito longo e custa muito. Cara, isso daí é uma parada... Pô, Junão, esse é um papo legal que você trouxe, porque assim, a gente tem que falar sobre esse pulo, né? E esse pulo, ele é mais longo do que parece, né? É mais longo do que parece, porque a gente acha que 40k resolveria a nossa vida, resolveria a vida de muita gente. Mas se você começar a colocar coisa no meio, financiamento de imóvel, financiamento de carro, mobiliar a casa, dependendo do padrão de vida que você quer, muita classe média quebra por causa disso, né? Então, e aí vai ter muita classe pobre que vai falar assim, pô, mas 40k é foda. Não, 40k é do caralho. Pô, 40k é um tesão de ganhar. Queria eu ganhar 40k por mês, que não ganham, tá? Mas 40k também gera muito endividamento, porque às vezes o cara quer viver um padrão de vida que ele não consegue fechar as contas. Você vê nosso mano que ganha 40k por mês e tá pagando, e tá endividado até agora, tá pagando conta até agora, né?
Porque você vai abrindo frente do tipo assim, agora eu quero ter um carro. Pá, agora eu quero ter um carro legal. Pá, agora eu quero ter um apartamento. Pá, agora eu quero ter não sei o quê. Pá, agora eu quero ter não sei o que lá. E aí a conta não fecha, né? Aí tem filho. E aí tem mulher. Aí tem o parente que tá doente, idoso. E você vai botando contas, assim. 40k tem que aprender a administrar. Tem que aprender a administrar. E ninguém fala disso, cara. Tem que aprender a administrar. Quanto mais gasta, mais ganha. Gente, mas aí a gente tá falando exatamente disso, né? Que é a racionalização do consumo, é dismorfia financeira. Não é que você ganha 40k que você gasta como se você tivesse 40k. Mas o cara ganha 40k e gasta como se tivesse 100. É que nem o nosso mano falou ali, né? Pô, o que ele gastou de imóvel. Olha o que ele gastou de. Então comprou uma TV de 6 mil, um sofá de 15, 21, uma mesa de 15, móveis da cozinha de 25, já é 40 mais 21, 60, closet de 50, 110. 110 mil gasto de móvel financiado, né? Mas tantos gastos de carro, tanto gasto de casa, estilo de vida. Pô, o cara não vai comer no PF todo final de semana, né? Tenho certeza, né? Tenho certeza. Então 40k se guardar 20k no ano, 240 mil é um AP. Então, é isso. Isso é dismorfia financeira, gente. Vocês estão entendendo que esse é o mesmo papo que o cara teve ali atrás? Vamos voltar ali pro começo do react que a gente teve aqui? É dismorfia financeira. Não é porque você ganha 40 mil que você gasta como se você tivesse 40 mil. A gente tá num momento onde as pessoas ganham 40 mil e gastam como se tivesse 100, 200, entendeu? E essa é uma coisa onde você tá na realidade. Gente, isso acontece muito, cara. Eu conversei uma vez com um especialista de mercado financeiro, e até pra encerrar esse assunto, onde o cara falava exatamente isso. Tinha muito médico que ganhava uma fortuna de dinheiro, uma fortuna. Olhar o cara assim, o cara ganhava, sei lá, 80, 100 mil reais por mês. E o cara tava endividado. E aí, chat, que vocês vão falar o quê? Pô, o cara ganha 80 pau e os 100 mil reais e ele tá endividado. Como é que o cara tá, né? Endividado, ganhando 80 mil, 100 mil, né? Como é que o cara ganha, tipo, gasta tudo isso e fica endividado? Porque o cara quer um estilo de vida que ele não tem. Ou às vezes ele começa a gastar, porque acha que não tem fim. Porque ele sempre gastou e nunca acabou. Só que ele gastava quando ele era solteiro. Aí ele quis fazer o quê? Comprar uma casa, entre o financiamento, aí ele vai pegar uma casa. O cara falando que ele vai comprar um apartamento de 200 mil. Gente, quem ganha 40 mil não quer comprar um apartamento de 200 mil reais no fundão de São Paulo. O cara que ganha 40 mil por mês, ele quer comprar um apartamento legal. Pelo menos ele espera comprar um apartamento legal. Então ele vai fazer o quê? Pô, vai comprar um apartamento de 1 milha. E a galera que às vezes acha que eu viajo quando eu falo de apartamento de 1 milha, apartamento de 1 milha é um apartamento no Tatuapé, tá, gente? Que é um bairro okzaço. Okzaço. Se o cara quiser morar mais perto do centro do trabalho, vai comprar um apartamento no Perdizes, vai comprar um apartamento em Moema, vai comprar um apartamento em algum lugar ali mais nobre, o cara vai comprar um apartamento de 1 milha, 2. E o cara que ganha 40k, vamos lá, ele pode gastar 40 mil, até 8 mil de parcela num apartamento. Ele ganha o financiamento disso. Já se financiou. Então de 40 mil, 8 mil vai de financiamento no apartamento, sobrou 32, aí tirou um carro, tá pagando 5 por mês no carro, sobrou 5, 13, sobrou 27. Vocês estão vendo, já foi quase metade não, mas quase foi 1/3 da grana do cara só em financiamento. Isso se não estiver pagando carro pra mulher, isso se não estiver pagando faculdade do filho. O filho quer fazer uma Mackenzie, quer fazer uma PUC, o cara vai pagar 2 mil, 3 mil reais de uma mensalidade, o filho dele vai estudar num colégio caro, é uns 2 mil de mensalidade, gente. Já vai embora. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é que vai indo? Isso daí é exatamente isso. Gastar dinheiro, e essa pergunta que o cara fez, ela é muito boa, cara. Porque às vezes a gente vai gastando o dinheiro e a gente não poupa, né? E muitos desses caras que são... Os caras que não são picareta, né? Os caras que não são picareta. Mas o cara que ele dá dica de financiamento, de dinheiro legal, ele sempre fala, guarda primeiro antes de você gastar. Entendeu? Guarda dinheiro antes de você gastar. Mas aí um cara tá tirando. Gente, vocês não estão entendendo. Tem muita gente que vive assim. Muita gente que vive assim. Eu conheço blogueiro que troca de carro todo ano. Todo ano. Todo ano. E todo ano tem que fechar job merda pra pagar os carros que ele compra, mano. 40k por mês e ia morar no chalé do mato.
40k por mês você não ia morar no chalé do mato. Sabe por quê? Porque 40k por mês, meu amigo, você ia morar, provavelmente ter que trabalhar, morar perto do seu trabalho para poder ganhar 40k. E para você poder morar perto do seu trabalho para ganhar 40k, você não ia poder morar num chalé. Você acha que o cara mora em 40k, o cara ganha 40k por mês e ele tá fazendo home office? 40k por mês, o cara tá trabalhando e aí ele vai ter que morar perto do trabalho dele. E aí com isso, ele vai ter que botar a mulher dele, e é caro morar perto do trabalho, e a mulher dele vai fazer as compras do mês perto do trabalho dele, que é caro. A filha dele vai estudar na escola perto do trabalho dele, que é caro. Aí, o filhinho de quem ganha 40k por mês não vai fazer só, pô, numa escola, né, gente? Aí vai ter o balé, aí vai ter a aula, aí vai ter o inglês, aí provavelmente vai ter a empregada pra ajudar a limpar a casa. Gente, é muito. Essa desmorfia financeira, ela é muito louca. Talvez a gente, olhando muito de baixo, né, falando assim, pô, tô aqui de baixo, não tô achando que isso é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Mas a desmorfia financeira é exatamente sobre isso. Você tá sempre gastando pra manter um estilo de vida que se sustenta, mano. Que se sustenta. Entendeu? E aí tem vários superchats. Vários superchats bons hoje, tô impressionado. Tô nessas férias, mudanças de estado, mobília, escola, carro. Entrei no rotativo do cartão, mais de 50k de dívida e ganho 15k. É louco, mas você nem vê pra onde nem vê para onde foi direito. Você se engana que vai dar e não dá. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Aí veio um gameplay aqui, meteu um. Porra, tava mó bom os superchats aqui. O cara meteu um bagulho. Nada a ver. É. Aqui, ó. E o Ju não terminou aqui, juro. Galera, meus gastos de 40k não é luxo, juro. A parcela da minha casa é de 800 mil, é de 2k, porque juntei. Tem um T-Cross, depois que decidi mudar pra minha casa e imobiliar ela, não consegui juntar mais. É um gasto, entendeu? Mas assim, tudo isso é resolvível, tá? E aí tem o último ponto aqui, pra matar esse assunto, pra gente não ficar o dia inteiro aqui falando disso. Outra parada muito importante é o quê? A pessoa que tem dinheiro, quando ela se endivida, é mais fácil pra ela se livrar da dívida do que da pessoa pobre. Porque o lastro, ele é menor, né? O lastro é menor, porque ele pode até se apertar 1 ano, no máximo 2, foi a dívida embora. Pô, um cara fudido que tirou um T-Cross 0, sei lá, o T-Cross 0 hoje tá quanto? Uns 200 pau? Por aí? Mas, amigo, o cara ganha um salário mínimo, né? Ele nem ia conseguir tirar um T-Cross, né? Mas o cara que faz uma dívida muito grande e ele ganha muito pouco, cara, ele vai carregar aquela vida pro resto da vida. Vai ter que torcer pra caducar, vai ter que torcer pra financiar, vai ter que torcer pra negociar. Tudo isso por quê? Porque o mercado, ele espera isso. Que você gaste. Gente, é foda, entendeu? Se você não tem um controle racional do que você tá gastando dinheiro, mano, do jeito que as coisas estão hoje em dia, você se endivida mesmo ganhando muito. Esse é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas, às 10 da manhã, no meu canal Edson Castro Oficial, e aos domingos, às 9h30 da noite também. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever tanto no Edson Castro Oficial, como no Cortes do Castrinho, nos 2 canais, tá bom? Beijo, tchau, fui!